Isso não é um vídeo motivacional nem nada disso. O único conselho que eu vou dar é a meditação, e o que estou falando aqui pode ser óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Não posso passar a minha vida com medo da morte, ou com medo de alguma punição depois que ela chega. Esse tipo de medo tira totalmente a liberdade de viver do ser humano. A vida já é complicada o suficiente. Por que eu preciso carregar nos ombros uma ameaça invisível que nem eu mesmo escolhi acreditar? Desde criança, enfiaram na nossa cabeça que uma atitude errada pode custar a alma, que existe sempre alguém observando, julgando, anotando. E a troco de quê? Por que essa cobrança tão cedo? Por que esse susto constante de se você fizer algo, algo ruim te espera? Acho totalmente desrespeitoso você pensar diferente do outro e querer convencê-lo de que você está certo, como se tivesse a certeza absoluta de tudo. Isso está muito errado. É aquela arrogância disfarçada de conselho, como quando soltam um "você um dia vai entender" ou "é só uma fase". São frases pequenas, mas que marcam, porque carregam um desprezo enorme por quem você é agora. Vejo muita gente que prega o bem, prega o amor, fala bonito sobre luz e espiritualidade, mas não pratica absolutamente nada disso na vida real. Pessoas que, quando você observa de perto, são egoístas, pequenas e incapazes de viver aquilo que dizem acreditar. E algumas ainda gostam de tacar fogo no palheiro e ver a merda acontecer, como se o caos alheio fosse entretenimento. Se existe algum ser supremo, não tenho alcance sobre ele. Somos absolutamente insignificantes na imensidão do universo. O sistema solar é ínfimo. Via Láctea é apenas um ponto. E nós, meros mortais, quase não existimos nesse panorama. E isso sim é libertador. Me sinto vivo pensando nisso de verdade. Porque olhar o que realmente está acontecendo e perceber que estou no meu próprio controle. Com o tempo você percebe que esse medo não te protege, ele só te molda. Te coloca numa caixa. Uma caixa que nem é sua. Aí eu fico pensando, por que eu preciso fazer o bem por medo do inferno, se eu posso fazer o bem por conta própria, por consciência, por escolha, por respeito, por estar vivo e querer viver bem com os outros? Quando eu ajudo alguém, eu não procuro nada em troca. Não espero medalha, não espero bênção, não espero ponto no céu. Se eu faço é porque quis fazer, porque era o certo pra mim naquele momento, sem medo, sem pressão, sem ameaça. O futuro não existe. A gente vive como se estivesse devendo algo pra um amanhã que nunca chega. Mas quando o amanhã chega, ele se chama hoje. É sempre hoje, sempre agora. Ficar preso ao medo do que pode acontecer depois da morte ou o medo do que vai acontecer amanhã só faz a gente esquecer que o único momento que realmente existe é o presente. E se eu não vivo agora, eu vivo quando? E meus sentimentos, eles têm que fazer sentido pra mim. Se alguém concordar, legal. Se não concordar, tudo bem também. Eu não tô aqui pra convencer ninguém. Só quero desfrutar a vida da maneira que eu sinto melhor. Sem medo de opiniões contrárias. Sem medo de desapontar uma expectativa que não fui eu quem criei. É libertador existir sem dogmas, sem precisar vestir um uniforme espiritual, moral ou social. Eu ouvi o Eduardo Marinho dizer uma coisa que ficou na minha cabeça. Não quero ser o pastor e não quero ser as ovelhas. E eu senti aquilo. Porque eu também não quero ser líder de ninguém, muito menos seguidor cego de alguém. Eu não preciso de tribos fechadas. Não preciso de rótulos prontos. Eu preciso de convivência verdadeira, de gente normal, gente com defeito. Gente que admite que erra, mas que tenta fazer o melhor. Eu preciso de coisas simples. Conviver com quem me faz bem, uma cervejinha gelada. Preciso de gente verdadeira, não de gente iluminada. E tudo bem quem acha que precisa ser o pastor ou as ovelhas. Cada um vive como acha que deve. O importante é o respeito. É a admiração por quem pensa diferente. É entender que ninguém tem a obrigação de caber no seu molde. Ter essas ideias me fez perceber que a paz não está no extraordinário. Está no simples, no cotidiano, no abraço, no riso, no silêncio confortável. Não tem coisa melhor no amigo que senta do seu lado e não precisa falar nada sobre o material.
No final das contas, nem importa. A gente passa a vida inteira correndo atrás de coisas que não vão caber na mala da morte. E mesmo sabendo disso, tem uma pressão enorme. Você tem que ser alguém na vida. Meu irmão, não tenho não. Você é alguém pra quem? Pra quê? Pra impressão dos outros? Pra cumprir um roteiro que não fui eu que escrevi? E esses dias eu ouvi uma frase que me assustou. Tem que estudar e trabalhar pra ficar rico porque é melhor do que querer ser pobre pra sempre. Pro resto da vida. Eu não sei, mas isso soa tão vazio. Porque parece que colocaram um medo dentro das pessoas que não deixa respirar. Um medo de não ser grande, de não ser especial, de não ser destaque. Então você percebe. Muitas pessoas passam a vida inteira construindo patrimônio, acumulando valor sentimental em coisas fúteis. Chega na velhice e a chance de se arrepender é enorme. Se eu quiser só ser eu, se eu quiser viver bem, viver leve, aproveitar a vida que eu tenho e pronto, isso não é o suficiente? Sinceramente, eu prefiro viver com propósito do que viver com pressão. Prefiro viver em paz do que viver com medalhas. Prefiro viver com pessoas verdadeiras do que viver tentando impressionar quem nem olha pra mim. E no fim, a única coisa que faz sentido é isso. Viver o que é verdadeiro pra mim, sem medo, sem dogma, sem cobrança, sem castigo imaginário me seguindo. Sou eu, a vida e a liberdade de ser quem eu sou, sem precisar pedir permissão pra existir. E aquela coisa é a dúvida que faz a gente correr atrás, né, velho? Eu abraço a minha dúvida, eu não tenho que ter certeza nenhuma. Não tenho, as certezas que eu tenho são as que me são acessíveis. Essa parte metafísica não tenho que saber, cara. Mas é cobrado dos religiosos que tem. Sabe, é uma cobrança. Não sei porquê. Talvez seja uma forma de acorrentar a pessoa. Tem que acreditar. Se você não acreditar, tem um castigo pra você. Mas parece tão estranho. É uma pressão do caralho, uma cobrança do caralho. Eu nem tô divulgando esse canal. Quem achar, achou. Quem não achar, não achou. É isso aí. Só vou postando o que eu acho que eu devo postar e... porque eu gosto. Valeu?